Graça e paz, meu amado e meu querido, em nome de Jesus. Trago mais uma mensagem do Reino de Deus para te abençoar. E essa mensagem está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe para Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, esse foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e a todas as aves dos céus, e a todo animal do campo. No capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. Louvado seja Deus. Amado, essa é a pergunta que a gente faz em alguns momentos, porque é curiosa e muito interessante. O porquê de dar nomes às coisas. E eu vou explicar isso aqui pela direção de Deus. Por que Deus nos transferiu a responsabilidade para dar nomes às coisas? Não somente as coisas que Ele mesmo criou, mas por herança, nós como filhos, segundo a imagem e semelhança do nosso Deus, nós também temos esse dom de criar, e Deus nos deu a autoridade, a responsabilidade para dar nomes às coisas que nós criamos também. E aí, a explicação para isso é para facilitar o nosso convívio em meio a todos os seres viventes. Você imagina um mundo todo superpopulacionado com pessoas sem nomes, com animais sem nomes, com ruas sem nomes. Isso ia trazer o quê? Caos e desordem. Totalmente contrário àquilo que Deus representa, porque Deus é Deus de organização, de perfeição. Então, foi por isso que Deus, se antecipando aquilo que viria para o futuro, sabendo, porque era uma ordem dada por Deus de frutificar e se multiplicar, de se sujeitar e dominar a terra. E como o homem precisava cumprir e fazer com que a palavra de Deus fosse estabelecida em sua vida, Deus se antecipou e ensinou o homem a dar nomes a todos os animais, tanto do campo como da terra, e também os animais marinhos. E Deus também deu autoridade para dar nomes aos seus semelhantes. Veja aqui Adão dando nome àquela mulher, a primeira mulher de Eva, e Eva significa vida, porque a palavra do Senhor diz que ela foi a mãe de todos os seres viventes. Então, para explicar isso, o porquê dos nomes, foi para facilitar a comunicação de todos nós para com o nosso próximo. Amém? Imagina você, querido, para identificar alguém que não tem nome. Como é que você vai? Pelas características, fazendo gestos? Fica difícil. Para você identificar uma rua, para você explicar como a pessoa se parece, seja negra, cabelo crespo, cabelo liso, fica muito difícil, né? Tem coisas, é claro, que as nossas atitudes falam mais do que palavras, mas não é esse caso. E Deus se antecipou, Deus transferiu também a honra e a glória dele, nesse caso, nos dando um dom para nomear as coisas. E isso faz com que as coisas tenham vida, sejam elas concretas ou abstratas. Por quê? Porque passam a ter a identidade. Você não pode olhar para um macaco e achar que ela, com o nome de boi, vai ser identificado. Não, o nome de macaco deu vida ao macaco. O nome de boi deu nome ao boi. O nome do elefante deu nome ao elefante. Como é que você explicaria, por exemplo, um animal como o ornitorrinco, mamífero e ave?
Como você vai explicar um morcego? Como você vai explicar uma girafa? Apenas por gestos? Por mímica? Não, para facilitar a nossa comunicação e para facilitar a nossa vida, Deus se antecipou. Por quê? Porque o mundo futuramente, eu estou falando da época de Gênesis, aqui na criação, no princípio das coisas, Deus se antecipou olhando para o futuro e sabendo que o mundo ia ser superpopulacionado. Nosso Deus é um Deus de diversificação, de diversidade, um Deus de multiforme graça. E a vontade de Deus nós sabemos, é nos abençoar. Deus simplesmente criaria um montão de coisas e despencaria em nosso colo para que a gente fizesse o que quisesse. Não, Deus é um Deus de instrução, um Deus de ensino, porque Ele também é Pai. E a vontade dos pais é ensinar os seus filhos o caminho que eles precisam andar, para que não se desviem desse caminho. É claro, o homem pecou, o homem fez coisas, seguiu caminhos que ele próprio escolheu, e por isso se deu mal. Por isso que é necessário a gente obedecer e aprender com aquele que sabe ensinar, que é Deus. Amém? Porque a vontade de Deus é nos ensinar o melhor, para que a gente tenha uma vida abundante, para que não viva percalços, derrotas. Amém? E para isso, querido, para explicar, aqui nós vamos ministrar essa palavra, o porquê de dar nomes às nossas vitórias, porque são muito interessantes. Querido, eu fico me perguntando, que pensamento passa na cabeça dos pais quando colocam nomes dos seus filhos de qualquer jeito, sem procurar um dicionário para saber o significado? Você sabia que tem pais aí que colocam o nome nos seus filhos de Lúcifer? Misericórdia! É claro que Lúcifer significa anjo de luz, mas Lúcifer aponta diretamente para um anjo desertor, para um anjo traidor, que se revoltou contra Deus e aliciou uma terça parte dos anjos para se revoltarem também, e por isso foi expulso dos céus. Ou seja, Lúcifer, embora tenha esse nome de anjo de luz, ele se caracterizou um derrotado, um perdido para sempre. E qual pai vai colocar o nome de um filho de Lúcifer? A minha esposa disse que tem uma prima chamada Lachenbeck. Eu digo, meu Deus, que pensamento desse pai para colocar o nome de uma filha de Lachenbeck. Imagina Calhambeck, Cossel 2, pelo amor de Deus. Um pai colocar o nome do filho de Cossel 2. Misericórdia. Pois isso acontece, querido. Colocar o nome de Emílio, tem até uma piada que diz que uma pessoa estava na fila do cartório para registrar o nome do filho. E aí viu o da frente colocar o nome de Emílio. Aí disse, eu já sei qual é o nome que eu vou colocar no meu filho. Aí chegou lá e disse, eu quero o nome do meu filho, Arroz. Ele disse, não, esse nome não pode colocar o nome do filho de Arroz. Ele disse, eu posso sim, porque os direitos são iguais. Eu vi neste instante uma pessoa colocar o nome do seu filho de Emílio, por que eu não posso colocar de Arroz? Então é muito engraçado, é muita ignorância quando a gente define o nome de um filho com o nome de um derrotado, quando a gente poderia profetizar na vida dos filhos bênçãos, porque aquilo que nós desejamos como pais para a nossa vida, a gente vai desejar muito mais para os nossos filhos, ou melhor. Eu, por exemplo, vivi as minhas lutas e tive as minhas derrotas. E com o dever de pai, eu tenho que ensinar os meus filhos a se livrar dessas derrotas. É claro que nós todos aprendemos também com as derrotas, e muito mais com as derrotas do que com as vitórias, mas todo pai deseja o melhor para o filho. E na intenção de abençoá-lo, vai escolher sempre o nome abençoado para o filho. Para quê? Para que seja abençoado os seus caminhos. Porque a palavra do Senhor diz que o poder está na língua, tanto da morte como da vida, e que todo aquele colhe do seu fruto. Então precisamos entender isso. Nós temos o poder na nossa boca, de profetizar o melhor ou o pior na vida de alguém. Eu vejo tantas mães, uma ira, uma revolta, chamar os filhos daqueles piores nomes que você pode imaginar, sem saber que está colocando uma maldição no seu filho.
Tudo que nós falamos aqui na terra é ligado no céu. E muitas vezes, pela sua infinita misericórdia, Deus conserta os erros dos seres humanos, você sabia? Tem passagens aí na Bíblia que aparece Deus colocando outro nome, ou seja, mudando o nome de algumas pessoas, de alguns profetas, de alguns homens de Deus, e Deus ele tem o poder de fazer isso, de consertar os nossos erros. Mas o nosso Deus nos deu o livre-arbítrio, e com o livre-arbítrio falta a compreensão de muitas pessoas de que facilidade demais, querido, pode facilitar portas que a gente não espera para que sejam abertas. Então a gente precisa cuidar, vigiar. Para quê? Para não entrar por essas portas. Facilidade, libertação é um perigo. Por quê? Porque nos dá um entendimento errado de muita coisa. Porque a gente acha que pode tudo. Mas existem limites também. Para que a gente entenda que esses limites para a nossa vida é para que a gente viva o melhor. Ultrapassando esses limites a gente pode se dar mal. Mas aqui é outra mensagem. Nós vamos falar sobre nomes e a importância dos nomes. Quando eu botei o nome do meu filho, eu não entendia a Bíblia direito. Mas me deu aquele sentimento de buscar a palavra de Deus. E eu comecei a ler Gênesis. E vi que um dos filhos lá de Isaac, se chamava Jacó. E eu vi também um dos filhos de Abraão, que era o filho da promessa, que se chamava Isaac. Isaac significava sorriso. O nome de Jacó significava enganador. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero Jacó para o nome do meu filho. Eu vou botar Isaac. E hoje eu entendo por quê. Porque você imagina, querido, uma mulher de 80 anos e um pai, um homem de 90, quase 100 anos. Humanamente falando, é impossível esses dois terem filhos. E quando eu falo de filhos, não é filho de criação. Eu falo de filho gerado por eles dois. É impossível. E você imagina, querido, Deus falar para Sara que ela ia ter um filho com aquela idade. Abraão creu. E por isso lhe foi imputado por justiça. E por isso se tornou pai de numerosa multidão. Deus abençoou a vida de Abraão, porque creu mesmo contra a própria esperança. Quando Deus disse que ele seria pai de numerosa nação, Deus chamou Abraão para fora da tenda, disse, olhai para o céu e conta as estrelas se tu podes. Assim vai ser a tua descendência, Abraão. Abraão não duvidou, mesmo contra a própria esperança. Porque muitas pessoas esperam daquilo que acreditam pelos olhos. E Abraão creu além dessas expectativas. Transbordaram as suas expectativas para o mundo sobrenatural e pela palavra de Deus. E creu, e isso aconteceu em sua vida. Porque o pai da fé é Abraão. E você imagina isso acontecendo na vida de Sara com 80 anos. Eles não tinham filhos. Anteciparam, erraram lá e nasceu Ismael, mas filho legítimo, só Isaac. Isso aconteceu com mais de 80 anos na vida de Sara. Por isso que eu falo de alegria. Foi um sorriso estampado no rosto de Sara. E o nome da vitória de Sara se chamou Isaac, a sua alegria. Amém? Qual é o nome da tua vitória em nome de Jesus, meu amado? Declara, profetiza na tua vida. O nome da minha vitória é... Aí você define o nome. Você tem essa autoridade dada por Deus. Veja, Deus se revelando para Ezequiel. Lá diante de um vale de ossos sequíssimos.
uma visão de morte diante de Ezequiel. E Deus ensina para Ezequiel: está vendo tudo isso? Todos esses ossos sequíssimos? Profetiza sobre esses ossos e sobre esse vale a vida, e assim sucederá. Profetiza, filho do homem, a tua vitória, e assim se sucederá. Palavra do Senhor Deus. Amém? Quando a palavra de Deus sai de sua boca, ela não volta vazia, mas retorna para Ele mesmo com a resposta. Nada tem o poder de impedir a ação da palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Profetiza, filho do homem, a tua vitória. Sabe qual foi o nome da vitória de Maria? O nome da vitória de Maria foi trazida pelo anjo. Jesus, o Salvador da humanidade. Sabe o nome da minha vitória? Jesus Cristo. Esse é o nome da minha vitória. Louvado seja Deus. E eu vivi um grande milagre. Eu tinha 2 filhos, Isaac, que eu falei, e Tayane. 2 filhos somente. E aí aconteceu de minha mulher resolver fazer uma ligação. Não ligação de telefone, mas ligação lá das trompas, para não ter mais filho. Mas aí um sentimento passou no meu coração, e eu disse: fala lá com o médico para bater um ultrassom, para ver se há gravidez em você, que eu estou suspeitando uma coisa. Quem podia suspeitar era minha esposa, mas era eu que estava suspeitando. E o que aconteceu foi, ela estava grávida, mesmo assim fizeram a ligação. E todas as vezes que minha esposa passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, chegava mais perto do dia de conceber a criança, aquela cicatriz não cicatrizava. E eu fiquei preocupado que o médico abriu a minha esposa e poderia acontecer o pior com a minha filha. E eu declaro em nome de Jesus, o nome da minha vitória também se chama Tainá. Deus me deu essa vitória. E sabe o que é que ela faz? Louva ao Senhor. Ela toca violão, toca teclado, louva a Deus em espírito e em verdade. Está nos caminhos do Senhor. Amém? Quando Deus faz a obra na nossa vida, Ele não faz incompleta, mas Ele faz completa em nome de Jesus. Amém? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da perfeição. Amém? Portanto, declara em nome de Jesus e profetiza sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família, o nome da vitória que eu quero para a minha vida, para a minha família e para as pessoas que eu amo, para todas aquelas pessoas que passam pelo meu caminho, se chama Jesus Cristo. Amém? E a partir dele, querido, você não imagina o tanto de conquista que você vai alcançar. E eu declaro o poder dessa palavra em tua vida. Amém? Dê, querido, importância aos nomes. Amém? Dê total importância aos nomes. Seja sábio na hora de nomear as tuas conquistas. E eu declaro em nome de Jesus que não serão pequenas. Deus tem um poder multiplicador para te abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.